nerds, tudo certo? Eu sou o Sr. Fernando, vocês sabem, né? E hoje eu tô aqui pra gente falar sobre números naturais. Já que essa quarentena tá chata, já que não tem videoaula, não tinha, agora tem. Aqui tá o nosso script, vamos começar a falar sobre eles e vamos ver se vocês lembram do que a gente precisa falar sobre. Lembrando que os números naturais são aquilo que eu sempre falo pra vocês, o que uma criança pensa, né? A criança pensa em quantidades. A criança pensa em 1, 3, 9, 25. A criança não pensa em número negativo, a criança não pensa em fração. Esses são os números naturais. Vamos falar sobre as operações com os números naturais, né? Números naturais. Sendo a primeira delas a adição. Mais do que falar sobre a operação, nós falaremos sobre suas propriedades. E as propriedades fundamentais da adição são a propriedade associativa e a propriedade comutativa. Bom, começar falando sobre a comutativa que está aqui em cima. Comutar quer dizer trocar. Então, quando a gente comuta, a gente troca. 2 mais 3 e 3 mais 2 tem o mesmo valor. Isso quer dizer que na adição dos números naturais há essa propriedade, a propriedade comutativa. Além da propriedade comutativa, há ainda a propriedade associativa. O que isso quer dizer? Bom, essa associação está relacionada à ordem em que a gente soma parcelas. Somar 2 mais 3 mais 4 é o mesmo que somar 4 mais 2 mais 3. Então essa associação é indiferente. Fechou? Estamos entendidos sobre adição? Vamos à subtração dos números naturais. A subtração dos números naturais tem duas propriedades principais. Uma que está relacionada a tirar uma quantidade de outra, que é o que a gente está acostumado a fazer, é o que todo mundo sempre fez, desde o quarto, quinto aninho, né? Então, essa é a propriedade principal. Subtrair é tirar uma quantidade de outra. Mas além de subtrair ser tirar uma quantidade de outra, a gente pode entender isso de uma forma complementar, que seria completar quantidades. Quanto me falta? Eu sei que 5 menos 3 é 2. Isso quer dizer que quem adicionado a 3 dá 5? O 2. Então é essa conclusão que eu chego. Esse completar de um valor que me faz entender uma subtração, certo? Vamos ao próximo momento. Vamos ao momento da multiplicação. Operar multiplicações, tenho certeza que vocês sabem e não é tão complexo fazer uma conta de vezes, né? Mas existem diversas propriedades e ideias de multiplicação dentro dos números naturais. Vamos a elas. A primeira delas está relacionada a adicionar parcelas. A multiplicação clássica, né? 4 vezes 5. Bom, a gente pode pensar que 4 vezes 5 é 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então uma multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas. Segundo momento, segunda ideia, a propriedade dos retângulos. O que isso quer dizer, né? Uma propriedade retangular está associado a qualquer multiplicação ser uma sequência de quantidades. Quando eu faço 3 vezes 4, é como se eu tivesse 3 fileiras de 4 colunas. Faz sentido? Então nada mais é do que uma consequência daquela primeira, onde eu poderia ter somado as parcelas. Terceira das ideias relacionadas à multiplicação, a questão de possibilidades. Isso está relacionado à probabilidade, que é um conceito super importante de matemática. A gente tem um exemplo aqui e ele está relacionado a sorvete, sabores e tamanhos. Bom, se a gente tem 4 sabores de sorvete e 3 tamanhos, quantas possibilidades de sorvete nós temos? Multiplicação. 4 vezes 3, 12 possibilidades. Uma possibilidade do sorvete de morango grande, pequeno e médio. A segunda possibilidade, o sorvete de creme, grande, pequeno e médio, e assim sucessivamente. Então, essa é a análise das possibilidades em relação a uma probabilidade, uma questão de multiplicação. E a última das ideias associadas à multiplicação é a proporção. Bom, o que é ser proporcional? É crescer ou decrescer ou diminuir no mesmo ponto, né? Então, se estamos falando de algo que custa 5 reais uma unidade, 2 unidades, acho que é esse exemplo que nós temos aqui, né? Algo que custa 5 reais uma unidade, custa 10, 2 vai custar 24 unidades. Faz sentido? Tem que fazer. É uma proporção. Aumenta um lado, aumenta outro. Aumenta a quantidade, aumenta o valor sequencial, enfim, né? Como decorrência desse aumento de um lado, temos o aumento do outro, isso é proporção.
E por fim ainda não, porque teremos a potenciação no final, mas vamos à divisão. Quarto dos 5 tópicos que nós precisamos falar sobre nos números naturais. A divisão também tem suas propriedades e ideias, né? E a principal delas é repartir em partes iguais, né? Seria a divisão clássica, né? Quando eu divido um número, enfim, 20 por 4, eu tenho 5, né? Essa é a divisão normal, é o que a gente já faz desde pequeno, desde criança e por aí vai. Essa é a primeira das ideias da divisão. A segunda está relacionada a quantas vezes cabe. Isso é mais ou menos o oposto. Quem eu teria que multiplicar por aquele número para chegar a essa conclusão? Se 20 dividido por 4 é 5, bom, 4 vezes 5 é 20, são propriedades inversas, são questões inversas, assim como mais é o oposto de menos, vezes é o oposto da divisão, né? Faz sentido? Então, quando eu tenho 20 dividido por 4, 5, eu sei que 5 vezes 4 é 20. Mais do que isso, ainda na divisão, uma questão de média. O que é média? Média aritmética é algo que a gente já falou em sala de aula, né? E a média aritmética é a soma dividido pela quantidade. Soma de determinadas parcelas, né? O exemplo que nós usamos aqui é a idade da turma, a idade média da turma, e média de idade da turma, idade média parece história, né? Média de idade da turma está atrelada à soma de todas as idades dividido pela quantidade de alunos que nós estejamos falando sobre. Isso é a média aritmética. Por fim, agora sim, último dos elementos a falarmos sobre a potenciação. E a potenciação está atrelada à multiplicação, né? A potenciação, nós temos base e expoente. Base é o elemento que vai ser multiplicado, expoente é a quantidade de vezes a multiplicá-lo. Faz sentido? Acredito que sim, vocês já viram isso, então essa é a regra de potenciação, essas são as regras e, enfim, dicas e macetes e propriedades das operações nos números naturais. A gente fecha por aqui. Beijo do Sor, até a próxima aula.